Fala galera, tô aí de volta. Agora a gente vai falar sobre a idade dos metais. Então, a aula anterior, basicamente a gente discutiu assim, bem superficialmente, o que foi o período paleolítico, que também pode ser chamado de período da pedra lascada, né? Os desenvolvimentos das técnicas que ocorreram nesse período, né, da técnica, utilização do fogo, por exemplo, né, descoberta ali de plantas, domesticação de animais, né, e a gente falou depois do Neolítico, né, que é o período que seria ali o período da pedra polida, né, que é uma característica, né, então o ser humano ele começa a fazer ferramentas com as pedras, mas de uma forma mais especializada, mais sofisticada. Então é no Neolítico que vai acontecer a Revolução Agrícola. E a partir da Revolução Agrícola a gente vai ver uma complexificação cada vez maior das sociedades. Então as sociedades elas começam a aumentar em número, né? Então os seres humanos eles vão desenvolver além do polimento da pedra, cerâmica, né? Então o ser humano ele vai desenvolvendo abrigos melhores para armazenar alimentos em diferentes contextos, certo? Vão se formando especialidades dentro dessas sociedades, né? Então tem os grupos ali que ficam se especializam, né, em proteger, outros focam só na produção de alimentos, outros vão começar a focar na produção de ferramentas, então vão produzir ali ferramentas, seja elas ali de pedra polida, e posteriormente a gente vai ver a produção dos metais, né? É, Então, o surgimento, né, dessa idade dos metais ele vai dar por volta de 4.000 até o surgimento antes de Cristo, né? Por volta de 4.000 anos antes de Cristo, até o surgimento da escrita, que vai se dar por volta de 3.500 antes de Cristo na Mesopotâmia. Então, a gente vai falar da Mesopotâmia depois, mas a Mesopotâmia seria ali o berço da escrita e também um dos principais berços aí da civilização, né? Das grandes civilizações que, que vão se organizar, né? Das grandes civilizações humanas que vão se organizar ao longo dos séculos aí, né? Claro que a gente não fala, por exemplo, da China, né, do Oriente, no caso, né, dos povos americanos, e pensando assim bem essa questão aí da Europa, Europa Oriental, né, e uma parte aí do Oriente Médio, do que é uma parte também do que é a Ásia, mas é pouco, tem pouco foco, é muito ali nessa questão aí da Mesopotâmia, onde é o Oriente Médio hoje, né, onde aquele país lá, como é que fala? O Iraque, né? Tem a proximidade com o Irã também, com outros países que agora eu não lembro de cabeça, mas tem uma relação aí, a Mesopotâmia, né? No caso, que seria terra entre rios. Mas em outro momento a gente fala disso, né? Então, a idade dos metais ela é marcada pelo uso dos metais. Primeiro, então, o cobre, depois o bronze e depois o ferro. O cobre é o primeiro material assim que o ser humano começa a dominar, né? As primeiras ferramentas. Só que com o tempo, né, eles descobriram que fazendo a liga, né, entre o cobre e o estanho, eles conseguiriam produzir o bronze. E o bronze ele era mais resistente, ele era mais durável do que o cobre, né? Então ele era mais duro e tudo mais resistente, era mais durável, né? Então ele vai substituir o cobre, né? Depende, é claro que vai continuar coexistindo, né? As diferentes tecnologias, as diferentes técnicas, né? Então a descoberta das ferramentas feitas com cobre vão desenvolver um determinado sistema de técnicas, né? Então,
a utilização do bronze, o desenvolvimento da técnica de produção das ferramentas de bronze, junto com esse desenvolvimento vai surgir um novo sistema técnico. E o aumento também das possibilidades, né, do ser humano em questão de defesa, em questão de utilização, de criação de ferramentas, né? Então, no período da Idade do Ferro, né, do ferro, não só do ferro, né, mas do cobre, do bronze, vão surgir as primeiras mais ferramentas agrícolas, igual, por exemplo, foices, enxadas, né, que eram muito importantes ali para revirar a terra, né? Então, arados, então tudo isso vai surgir e vai começar a ser feito, né, de uma maneira mais efetiva a partir do domínio dos metais, né? Então essa questão do domínio dos metais também mostra uma complexidade maior da sociedade, porque, né, diversos grupos vão ter que se especializar, né, na produção desses metais, que vai desde a mineração até a fundição desses materiais, a transformação desses materiais em ferramentas. Então vai exigir aí uma complexificação bem maior das sociedades, certo? Então o crescimento, então é uma outra consequência, né, que é o crescimento das trocas e o comércio entre grupos distintos. Por que o surgimento das trocas? Porque vai ter mais excedente. Então as sociedades elas vão conseguir, né, produzir mais, porque conseguem ter ferramentas mais eficientes para fazer a transformação do solo em grãos, em produtos agrícolas, né? Conseguem ir mais, conseguir acessar camadas mais profundas do solo. E isso é meio que é uma coisa meio exponencial no sentido de que quanto mais ferramentas se tinha, mais possibilidade de encontrar outros materiais e de utilizar outros materiais também para novas funções, né? Então a gente já estava falando disso, que é a especialização do trabalho, então vão surgir muitos artesãos que vão focar e que vão desenvolver-se enquanto grupo social, né, vão desenvolver as suas atividades pensando nessa questão da manipulação dos metais, né? Então, isso aí vai desde a extração desses materiais, que também que também vai exigir, né, dessas sociedades, de quem está extraindo esse material, né, conhecimentos sobre a geologia, sobre o solo, a composição do solo, né, sobre técnicas, né, de mineração, né, de contenção, de encostas e outras coisas mais, né? Então esses materiais eles vão servir não só para a construção de armas, de ferramentas, né, como facas, enxadas, foices, mas eles também vão servir como é, material, né, para a produção de artefatos artísticos, né, jarros, recipientes mais seguros para armazenar, por exemplo, vinho, cerveja, outras coisas outros tipos de bebida que essas sociedades pudessem ir desenvolvendo, né? Então a gente está falando de um período de especialização do trabalho e a gente está falando de um período também que já está passando por uma nova revolução agrícola, né? Porque com as ferramentas de metal, né? Depois principalmente com ferro, essas populações conseguem produzir mais alimento, conseguem ter mais possibilidades também de armazenar, de construir estruturas, né, para armazenar os alimentos, então vai ter mais excedente, consequentemente, se tem mais excedente, tem mais comércio, tem mais conflitos também, que é disputa por recursos, né? Então a formação das primeiras civilizações, galera, por exemplo, Mesopotâmia, Egito, Vale do Hindu e da China, né, vão estar situadas e relacionadas, né, com o domínio dessas tecnologias, com o domínio do bronze, com o domínio do ferro, né? Então, por exemplo, muitas vezes uma sociedade acabava subjugando a outra por,
por ela ter mais tecnologia. Por exemplo, você comparar um exército, né, que se equipava com ferro e outro exército que se equipava com bronze, geralmente o exército que se equipava com ferro vencia as batalhas, porque o ferro era mais resistente, né? E assim, mesma coisa do bronze e do cobre, né? Então, são níveis de técnicas diferentes e os materiais também eles vão ter ali, eles vão gerar mais ou menos possibilidades ali para essas pessoas poderem, né, tanto usar para o trabalho, para a produção, como também para a defesa, né, para o ataque também. Então a idade dos metais ela é marcada por essa transição da pedra polida, né, para a utilização primeiro do cobre, depois do bronze, posteriormente o bronze vai ser substituído pelo ferro. Então a gente tem aqui uma figura, né, representando, algumas pessoas produzindo materiais. Acho que aqui, por exemplo, acho que são exemplos de fundição de ferro, né? É, então você vê que já o que tem aqui são alguns fornos, né? Então se observa ali sociedades mais complexas, estruturas, né? Então, por exemplo, o domínio da madeira também é uma coisa que a gente não leva muito em consideração, né? Mas a partir do momento que se tem ali as ferramentas de ferro, né, de metal, então conseguia-se também trabalhar de uma maneira mais especializada a madeira, né? Por aí vai, e outras coisas mais, né? Igual, por exemplo, a caça, a pesca, né? A criação de anzóis, né? Isso já pensou? Isso tudo representa um monte de coisa. A partir do momento que você tem um anzol, você consegue ter mais peixes, né? Consegue capturar mais peixes e outras coisas mais. Aqui a gente está vendo aqui, né? Algumas foices aqui, uma machadinha, né? Essas aqui eu não consigo identificar, mas uma outra coisa que a gente vê aqui, tipo uma tigela com uma pedra que era utilizada aqui, por exemplo, para produção, esmagar os grãos, né? Então você vê cá, são, acho que essa base aqui de metal, né? E tem uma pedra que é utilizada aqui para esmagar os grãos. E a gente vê aqui, né, uma machadinha, uma ponta de lança. A gente também vê aqui, né, a questão de algumas pessoas manipulando, né, uma imagem aqui do History, de algumas pessoas manipulando o cobre, o bronze, o ferro, né, não sabe o que estava manipulando, mas a questão da manipulação dos metais, né, que vai envolver ali uma grande composição de conhecimentos, né, que vão envolver desde a química, que é a questão aí de como fundir, de como misturar os materiais para ter melhores ferramentas. Outra questão também como extrair esses materiais também, que era aí conhecimento sobre o solo, conhecimento sobre a natureza, né, que a gente estava falando disso. Mas o que a gente tem aqui, principalmente, né, que a idade dos metais ela tem início por volta de 5.000 antes de Cristo, né? E posteriormente, então, a gente vai falar do domínio do cobre, do domínio do bronze, mais tarde o domínio do ferro. Mas isso aí não é igual em todas as sociedades. Então, por exemplo, os povos micênicos, eles dominavam o bronze e eles são dominados pelos dórios que dominavam o ferro. Então, por exemplo, uma civilização dominou a outra porque por uma questão de uma tecnologia. Posteriormente, os gregos eles vão absorver, né? Vai ter um período ali de obscuridade na cultura helênica ali dos gregos, mas posteriormente vão formar cidades-estados, né? Atenas, Esparta, e elas vão vencer os persas justamente por uma questão que elas dominavam, elas passaram a dominar o aço, o ferro, e as armas deles eram superiores às armas dos persas, né? Aos escudos, né? Dos persas. Então, por exemplo, o domínio dos metais representa um processo de complexificação das sociedades, uma crescente especialização do trabalho, né? Por exemplo, vai falar dos poetas dos Aedos, né? Os Aedos, por exemplo, o Heródoto, né? O cara que escreve a Ilíada e a Odisseia, né?
É, Homero, né, mito. Heródoto vai falar de Homero, mas Homero era um poeta, né? Ele era um aedo, e a partir das obras de Homero, a Ilíada e a Odisseia, a gente consegue ter um indício de que o período, né, onde se desenvolve, onde o autor escreve essas histórias, o material que era utilizado era o bronze. Então ele cita a questão das espadas de bronze, os ornamentos de bronze, então sempre tem as referências, né, ao bronze como ali uma arma de guerra, como arma, como ferramenta, assim, né? Então, isso diz respeito às civilizações minoicas e às civilizações micênicas, né? A gente vai falar isso depois, né, com a questão da formação da sociedade grega, da Grécia, né? E das colônias gregas que vão se formar aí ao longo do mar Mediterrâneo, né? Mas aí tem várias histórias, né, que são contadas por esses aedos, né? Igual, por exemplo, Teseu, a Guerra de Troia, né? E algumas outras, né? Então, por exemplo, os dórios, então eles dominam essa sociedade micênica, eles põem fim a essa sociedade, a essa civilização micênica, né? Porque eles subjugam eles, né? No sentido de que eles dominavam o ferro e a partir desse domínio eles subjugam essa sociedade micênica. É claro que esse não é o único motivo, né? Mas, por exemplo, o domínio dessa técnica do ferro com certeza influenciou, né? Tipo assim, é, as armaduras são mais resistentes, as armas mais perfurantes, né? O ferro ele é mais maleável, ele é encontrado em mais quantidade. Então, por exemplo, o bronze é mais caro de ser produzido, é mais raro. Então, o ferro ele é encontrado com mais abundância, ele tem uma maleabilidade maior, ele é mais resistente. Então, tem uma série de fatores aí que vão contribuir, né? Então, os dóricos eles vão botar fim a essa civilização do bronze aí. Então pode ser um dos marcos aí da saída do bronze para o ferro. Mas isso, por exemplo, não se aplica às sociedades africanas, que vão transitar direto para a idade do ferro. Os africanos eles desenvolvem muito a questão da manipulação do ferro. A gente vai ver um pouquinho disso aí mais para frente, né? Mas aí tem a ênfase da tradição oral na transmissão, né, da identidade, dos valores de determinados grupos, né? Então, esses grupos eles passavam conhecimento, não necessariamente através da escrita, mas através da oralidade, né? Então, quando a gente fala dessa sociedade, a gente está falando da Europa Oriental, da Grécia, Oriente Médio, Mesopotâmia, certo? Que aí a gente está falando do domínio do cobre, do bronze, posteriormente do ferro. Mas as sociedades africanas, elas dominaram o ferro direto, assim, entendeu? Então, tanto é que elas eram mais, inclusive, tinham mais conhecimento acerca da manipulação do ferro do que essas outras sociedades, né? É, Mas aí a gente tem que fazer uma crítica necessária, né? Sobre essa concepção de que os povos que se estabeleciam antes da escrita eram povos sem história, né? Então, esse é um preconceito que a gente tem que desconstruir ele, né? Então, antes da escrita já existiam formas de sociedade complexas, certo? Já existiam organizações de povos, de conflitos, né? Então, a ideia de que os povos antigos, os povos que antecedem, os povos pré-escritos eram povos primitivos, né? E na verdade não. Então, isso aí é como se você superestimasse as culturas que tem escrita, né? Então, para nossos padrões, então a gente tende a pensar isso, que nós somos fruto de uma cultura que é muito centralizada na questão da escrita e que se sobrepôs a outras culturas que eram muito baseadas na questão da oralidade. Mas essas culturas ainda existem muitos conhecimentos que são passados através da oralidade. Muitas sociedades, né, valorizam muito ainda a questão da oralidade. Não é por isso que elas são inferiores a outras sociedades que utilizam a escrita, né? A escrita ágrafa, né? A grafia, né?
Então, os povos pré-escrita dominaram técnicas, né, igual, por exemplo, o domínio do fogo, né, eles transformaram, geraram transformações da natureza, né, desenvolveram técnicas agrícolas, desenvolveram conhecimento sobre as plantas, sobre as sementes, fizeram melhoramento genético nas plantas, né, domesticaram animais, fizeram melhoramento genético também nos animais, né, através da seleção, né, melhoramento genético no sentido assim, vai selecionando características, né, pô, aquele boi ali, ele engorda mais, então vamos pegar os descendentes daquele boi, ele dá mais carne, tá? Aquele porco ali, ele tem a carne mais gostosa, vamos selecionar, vamos pegar mais cria desse porco, vamos cruzar ele com outra que tem, com uma porca que tem características, é a mesma coisa com as aves, por aí vai, né? Os cachorros, né? As raças de cachorro, muito interessante isso. Então, a idade dos metais ela é marcada pelo surgimento da metalurgia, né? Então, nessa sequência, o cobre, depois o bronze, né? O bronze vai surgir aí do desenvolvimento da tecnologia, né? De fundição, de uma mistura entre uma liga de cobre com estanho, né? Então, tem aí todo um desenvolvimento de um conhecimento sobre a química mesmo, né? Então, a idade do cobre, então, ela vai marcar o quê? Produção de ferramentas, de armas, né? É o início da idade dos metais, né? Então, o domínio de novas técnicas, de novos materiais, formação de novos grupos sociais, então, formação ali dos artesãos, certo? Então, a idade do bronze, no caso, ela começa ali com o desenvolvimento de uma liga metálica, que é a mistura ali de cobre com estanho, que vai gerar ali uma nova liga mais resistente, mais cortante, mais durável, né? Então, isso já envolve o surgimento aí de muitas técnicas de fundição, gente. Não é só esquentar o ferro, tem toda uma questão de temperar, de conhecimento sobre as temperaturas, né? Então, isso é muito interessante, né? Então, eram conhecimentos muito complexos, né? Então, o domínio de outros metais também, né? Então, o ouro, por exemplo, a prata, né? Então, tinha os metais que eram usados para as ferramentas, mas provavelmente também tinha os materiais que eram usados para fazer ornamentos, enfeites, né? Que tinham mais valor, né? Eram mais raros, né? Então, só que o domínio do ferro, né? Dos metais, ele vai acontecer não de uma forma em diferentes lugares, vai acontecer de uma forma diferente, entendeu? Então, por exemplo, a idade do ferro ela se caracteriza ali pelo domínio do ferro, mas o ferro ele era mais abundante na natureza, então ele era mais maleável, então tinha uma série de características ali, ele era mais barato do que o bronze era mais caro, era mais difícil de ser encontrado na natureza, o ferro já encontrava-se em mais abundância, né? Então, o ferro, além de ser mais resistente e durável, era encontrado em abundância e era mais fácil de extrair que o cobre do que o estanho, né? Então, o ferro ele tinha essa característica da maleabilidade, né? E aos poucos ele foi substituindo o bronze, mas isso não aconteceu de uma hora para outra, não, velho. Isso vai acontecendo aos poucos. É um processo de longa duração. Então, por exemplo, determinada sociedade foi dominar o bronze bem depois que os gregos já tinham dominado o ferro, né? Então, por exemplo, o domínio dos metais possibilitou diversos avanços, né? Produção de utensílios, armazenamento e preparo de alimentos, armas para caça, para defesa, né? Ferramentas agrícolas, a gente já tinha falado como enxada. E aí vem outras questões, aumento populacional, especialização do trabalho, mais capacidade de produzir, armazenar e proteger os alimentos. Então tem mais excedente, consequentemente vai ter mais comércio, né? Então você vê que é um processo de complexificação, né? Então, nesse período aí do domínio dos metais, houve um importante crescimento populacional. Então, vão se formar impérios, exércitos, né? Então, por exemplo, a Mesopotâmia vai ter vários impérios que vão se formar na Mesopotâmia.
partir de povos que se sedentarizam porque dominam a agricultura, posteriormente vão dominando os metais e vão usando esses metais aí para a guerra, né? Então, na Mesopotâmia, você vai ter ali os hebreus, né? Hebreus não, eu tô com sono aí. Não sumiu da minha cabeça aqui. Como é que é os Mesopotâmia, né? Os babilônicos. E depois a gente vai vendo isso aí, mas a gente vê que tem uma transformação que vai ocorrer nas sociedades, né? Então aqui a gente tem a pré-história, né? O período paleolítico, que é a idade da pedra lascada, período neolítico, idade da pedra polida, idade dos metais, que é o que ela divide-se em idade do cobre, do ferro, né? Do ferro, do cobre, do bronze e do ferro, né? Então, a gente tem aqui uma divisão da história mesmo, né? Então, divisões da história no sentido de que aí tem antiguidade, que aí a gente começa a tratar da antiguidade. A gente trabalha para a história, mas aí na sequência a gente começa a trabalhar a antiguidade, né? Que aí é Grécia Antiga, Mesopotâmia, os povos africanos, né? E por aí vai. Outras civilizações que vão se formando aí, né? Os grandes impérios, civilização chinesa, né? E aí a gente tem a Idade Média, Idade Moderna e Contemporânea, que é a nossa idade presente, o momento que a gente está aqui, né? Então a gente está falando, a Revolução Neolítica, em resumo, foi a transição do modo de vida nômade, quando o ser humano era caçador e coletor, para o sedentário, quando ligado à agricultura e à pecuária, né? É, Nesse período, então, as sociedades humanas tenderam a se dedicar mais à agricultura, né, com a domesticação de plantas e animais, porém o modo de vida nômade ainda continuou a existir e coexistiu com um modo de vida sedentário, certo? O excedente agrícola permitiu o crescimento da população e a formação de povoados maiores e complexos. Deixa eu só ver uma coisa aqui, só um minuto aqui, ó. Manter. Fiquei com dúvida aqui. Povos da Mesopotâmia. Tem diversos povos, né, que se destacaram, né, já eram povos politeístas, desenvolveram agricultura, invenção da escrita cuneiforme, astronomia, né? Então aqui a gente tem os sumérios, os acádios, os amoritas, os assírios e os caldeus, né? Os amoritas vão dar origem ao Império da Babilônia, o primeiro Império da Babilônia, os caldeus, o segundo Império da Babilônia. Só para ficar entendido aí que eu na hora assim me deu branco, não consegui lembrar mesmo. Já dei essa aula ano passado e não lembrei, né? Mas aí, para fechar, né, o excedente agrícola então, galera, permitiu a população, né, a formação de mais povoados maiores e mais complexos. Isso é uma questão muito importante, né? E algumas reflexões para a gente aqui, que eu acho que é importante a gente fazer também, né? Quando ocorreu a Revolução Neolítica, né? Quando que foi? Então a gente tem que ver que a idade dos metais, então ela começa por volta de 5.000, né? Então a Revolução Neolítica está aí até por volta de 12.000 a 10.000 anos, né? Então, que é o desenvolvimento da Revolução Agrícola e tal, né? É, E a gente tem essa transição, né, de caçadores e coletores, né? Deixa eu pegar aqui nossa canetinha. Mas a gente tem essa transição, ó, né, de caçadores e coletores para agricultores e pecuaristas, né, e criadores de animais, né?
a gente vai ver, a gente discute aqui nessa questão da pré-história, também essa questão da transição do nomadismo para o sedentarismo, né? Claro que essas mudanças não vão ocorrer de forma uniforme, como a gente mesmo já falou, né? Questão da domesticação de animais, né? Formação de sociedades complexas, criação de classes sociais, né? Então, desenvolvimento da construção civil, de técnicas de arquitetura, né? Então, quando a gente fala aí do Império da Babilônia, do Império dos impérios que vão se formar na Mesopotâmia, né? Que a gente tende a estudar mais para frente, mas a gente vai ver que vai ter construção de megaestruturas, de muralhas, diques, barragens, né? Tudo isso aí que vai possibilitar a melhoria da agricultura, né? Canais de irrigação, aquedutos, né? Então a gente vai ver aqui, né, o desenvolvimento do comércio, a especialização do trabalho e a invenção da roda e da escrita, né? Então a gente mostra aqui algumas fontes para compreender a história, né? Acho que é importante. Então aqui tem algumas pinturas rupestres, né? É, a divisão proposta aqui é uma proposta eurocêntrica, como a gente estava falando, né? Que foi criada no século XIX, que é essa ideia de pré-história, os povos que não tinham escrita seriam povos sem história, né? Nem todas as sociedades passaram por esses estágios ao mesmo tempo, na mesma ordem, né? E é importante pensar que diferentes povos vão passar por processos próprios de constituição de suas estruturas sociais, políticas e culturais. Isso é muito importante, né? Então temos aqui algumas pinturas rupestres, né? Que, se eu não me engano, tem pinturas aqui do Peruaçu, da Serra da Capivara. Essas aqui eu não sei a origem, não. Tá? Mas tem pinturas em cavernas na Espanha, em vários lugares do mundo. Né? Mas o Brasil tem algumas bem antigas, né? Igual no Peruaçu mesmo tem registros lá de pinturas de 14 mil anos atrás. Então é muito interessante isso. Né? As ferramentas aqui de pedra lascada, aqui para a gente ver algumas, né? Como que era utilizado. Tinha alguns tipos de pedra que eram mais é, propícios, né, para a construção dessas ferramentas. Aí a gente trouxe aqui algumas questões, algumas ferramentas de pedra polida, né? Aqui tem algumas ferramentas do metal também, que a gente estava mostrando aqui, né? O metal e pedra polida junto, né? Essas ferramentas aqui de pedra polida, os munhos aqui, ó, para esmagar grãos e fazer farinhas, né? Algumas cerâmicas, arte rupestre também, que foram encontradas aqui, se não me engano, onde é a Mesopotâmia hoje. Tem algumas artes também que são encontradas na África, em diversos lugares do mundo, né? Na Ásia também. No Brasil, se eu não me engano, acho que tem esculturas também. Na América, né? Na América Central, são estruturas megalíticas, né? Então aqui tem as mega estruturas, né? Que aí a gente tem Stonehenge, entre outras, né? Então a gente tem aqui fósseis humanos também. Então pega essa parte, essa perspectiva mais da biologia, né? Mas é importante ter essa perspectiva, né, que o formato do crânio vai mudando ao longo das eras, né, de milhares de anos. O cérebro cresce, o córtex central, né, cresce. E na sequência aqui a gente vai fazer algumas questões, mas vai ficar aí para a próxima aula. Forte abraço, tamo junto, galera. Espero que tenham gostado, né, e vamos que vamos.